3 pontos prévios à minha comunicação. 1. Acredito, como os egípcios antigos, que o âmago de cada um de nós se reconhece no olhar. Podemos esconder tudo, mas dificilmente conseguimos esconder a linguagem do olhar. 2. Acredito que ninguém conhece ninguém. Cada um de nós conhece apenas uma pequena parte do outro. 3. Acredito, como Kiefer, que o mundo nos empurra para determinados temas, determinados lugares, determinadas pessoas e nada é por acaso. Parti destes 3 pontos prévios, aparentemente contraditórios, para a preparação deste paper. O homem. Quem é Anselm Kiefer? Anselm Kiefer é um artista plástico contemporâneo que nasce a 8 de março de 1945, alguns meses antes do fim da guerra, numa cidade alemã situada na Floresta Negra. Como o seu pai é oficial das Forças Armadas nazis, os seus primeiros anos são passados com os avós nesta localidade. Em 1951, portanto alguns anos após o fim da guerra, Kiefer junta-se finalmente aos pais em Ottersdorf, onde faz a sua escolaridade. Desde cedo demonstra uma propensão particular para a escrita e para o desenho. 2 talentos que buscam o mesmo alvo: ver, compreender, registar e que se exprimem na solidão e no isolamento. A sua infância e adolescência são naturalmente marcadas pelo ambiente de destruição, de miséria e de trauma da Alemanha pós-guerra. Mas em 1963, o jovem Kiefer começa a demonstrar o seu mérito, ganhando o prémio Jim Walter, uma bolsa de estudo que lhe permitirá perseguir os roteiros de Van Gogh, de Paris a Lyon, antes deste se fixar em Arles. Van Gogh é o herói da sua infância. Também o foi da minha, numa altura em que eu nada conhecia da pintura e dos seus génios. Curiosamente, no início da década de 90, sobrevivi mentalmente em Paris durante 2 anos, graças a Van Gogh e aos nossos encontros semanais no Museu d'Orsay. Mas voltando a Kiefer, no ano de 1965 inicia a sua formação académica universitária nas áreas do Direito, da Literatura e da Linguística na Universidade de Friburgo. No ano seguinte, passa 3 semanas no convento dominicano de Saint-Marie de la Tourette, em Evreux, um edifício projetado por Corbusier, e na sequência desta estada inicia a sua formação artística na Academia de Belas Artes com Peter Dreyer, um pintor alemão que exerce uma forte influência sobre toda uma geração de pintores. Em 1968, instala o seu primeiro ateliê em Karlsruhe, onde vem a estudar, um ano depois, com Horst Antis, na Academia de Belas Artes. Nesse mesmo ano, Kiefer faz-se notado no meio artístico internacional ao deixar-se fotografar nas grandes cidades europeias e vestido com o uniforme militar de seu pai, um nazi, a fazer uma saudação nazi. Segundo ele, a sua motivação para este ato provocatório seria a necessidade ou a urgência de acordar as consciências para o fenómeno do nazismo que se tornara um tema tabu que ninguém ousava mencionar. Quando eu tinha 6 anos, um fotógrafo deslocou-se à minha sala de aula para fazer uma fotografia de toda a classe com a professora. Esta deu-nos indicações precisas sobre a forma como devíamos posar para o retrato. Eu, no momento certo, antes do fotógrafo clicar, levantei o meu livro. E nessa fotografia uniforme de 20 crianças alinhadas e direitas,
nas suas secretárias, há uma menina que se destaca de livro levantado. E é por causa desta minha experiência antiga que eu não acredito completamente na anterior afirmação de Kiefer. As ações humanas têm sempre múltiplos fundamentos e não se podem reduzir a um único. Mas eu creio que aquilo que mais motivou Kiefer no seu ato desafiador de saudação nazi foi a ambição de se fazer notado e de chamar a atenção sobre si próprio. Porque a arte é também isto, provocação. E naturalmente alcançou, foi notado. Um ano depois, em fevereiro de 1970, não é por acaso, Kiefer realiza a sua primeira exposição individual em Karlsruhe e no final dos seus estudos, um ano depois, instala-se numa antiga escola situada em Hornbach. Nesse mesmo ano viaja para Düsseldorf para mostrar alguns dos seus trabalhos a Joseph Beuys, um professor e artista plástico, um homem muito engajado politicamente, que é considerado como uma das maiores referências artísticas da segunda metade do século XX e acaba por participar em várias performances levadas a cabo por Beuys e pelos seus alunos. É depois disto que a sua obra se começa a afirmar e a ser reconhecida, levando-o a participar em importantes exposições coletivas ou a realizar exposições individuais, primeiro por toda a Europa e a partir de 1982 pela América. Em 1991, Kiefer abandona a Alemanha, onde permanecem a sua primeira mulher e filhos, e inicia uma fase de viagens de trabalho ou de estudo pelo México, Guatemala, Coreia e Japão. Depois de 1992, passa a viver e a trabalhar em França. Não é por acaso, naturalmente, o herói dele era Van Gogh e outros. Num espaço com 25 hectares, chamado La Ribote, em Barjac, no sul, que alguns consideram a obra de arte total de Kiefer. Os anos 1993 e 96 são marcados por novas viagens inspiradoras à Índia, de novo ao Japão, à China, ao Paquistão, ao Nepal, a Marrocos e, naturalmente, ao Egito. A partir de 2008 reside em Paris, no Marais, com a sua segunda mulher, a fotógrafa austríaca Renate Graf, e os seus 2 filhos. E nesse mesmo ano adquire um antigo armazém onde passa a trabalhar em Croissy-Beaubourg, perto de Paris. Em 2009 compra uma herdade em Portugal, no Carvalhal, onde costuma passar férias e onde pretendia instalar um novo ateliê, uma escola, uma residência artística e um museu. Dificuldades políticas e burocráticas travaram, entretanto, o processo. Eu tenho há alguns anos uma casa de férias a alguns quilómetros da casa de Kiefer. Todos os anos mergulhamos no mesmo mar. No ano de 2010, Kiefer é convidado para ser professor na Cátedra de Criação Artística no Colégio de França, o mesmo local onde há mais de 30 anos fiz a minha primeira comunicação num congresso internacional. A vida é assim, inscreve-se no tempo, lança raízes e cruza histórias. A obra. O que faz Anselmo Kiefer? A obra de Anselmo Kiefer é constituída por pintura, escultura e instalações a que Kiefer chama casas, esculturas monumentais em forma de torres com áreas dedicadas à apresentação de pinturas e esculturas. Todavia, aquilo que distingue a sua criação e que o vai transformar numa figura icónica são os seus trabalhos, nomeadamente de pintura, sobre diferentes matérias e substâncias. Estas produções, quase sempre de dimensões gigantescas, à maneira ramséssida, impregnadas de matéria,
areia, terra, folhas, fuligem, saliva, giz, cabelo, cinzas, lixo, sucata, etc. E denotando uma sensibilidade à textura e à cor surpreendentes, prendem o espectador e parecem intimidar o seu discernimento. Mas para mim, aquilo que diferencia Kiefer no conjunto da sua obra é sobretudo a pintura. É na pintura que nós podemos alcançar melhor a sua arte. Citação. Kiefer faz da pintura uma arte da palavra e dos signos, um depósito de mitos, um repertório de ícones. Fim de citação. Afirma Leroux, um crítico de arte muito conhecido. Eu iria mais longe. Kiefer faz da história um material privilegiado da sua linguagem plástica. Não é por acaso que as suas fontes de inspiração são as catástrofes da história, o trauma do Holocausto, a cultura e as tradições judaicas, particularmente a Cabala, a filosofia mística de Roberto Flade, as cosmogonias antigas, egípcias e da Mesopotâmia e as grandes epopeias. Mas a poesia é outra das suas principais fontes de inspiração que ele usa como material de referência nas suas criações plásticas, escrevendo muitas vezes fragmentos de texto na própria superfície da tela ou da escultura. A partir dos anos 80 do século XX, Kiefer dedica várias séries de obras a poetas como Paul Celan, Ingeborg Bachmann, Velimir Klebnikov, entre outros. Em 2007, inaugura o exuberante e descomunal programa Ramsés da outra vez, Monumenta, no Grand Palais, em Paris, com um trabalho em que presta homenagem aos poetas Paul Celan e Ingeborg Bachmann e ainda a Céline, o escritor maldito. As suas obras estão em várias coleções de museus importantes, mas eu vou só referenciar, por causa do tempo, que é o segundo artista contemporâneo a integrar a coleção permanente do Louvre, na capital francesa. A 24 de outubro de 2007, 3 das suas obras, 2 esculturas e uma pintura com 11 metros de altura, Atanor, entram nas coleções perenes do museu. Nessa ocasião, o Louvre aproveitou a inauguração para realizar uma série de atividades culturais concebidas em estreita colaboração com Kiefer durante o mês. O tema escolhido por Kiefer, Fronteiras, reuniu disciplinas como a literatura, a música contemporânea, a dança, as ciências, a filosofia e a história da arte. O nosso Pessoa também esteve presente, como vimos ali. Ao longo da sua vida, Anselm Kiefer tem ganho vários prémios e distinções estão aí todas. Mas então, por que razão o seu olhar continua a parecer querer fugir à objetiva do fotógrafo? Cresce, destaca-se, mas esconde-se. Refugia-se em civilizações milenares e busca conforto na voz dos poetas. Como eu reconheço este disfarce? O motor da obra, qual foi o motor de Kiefer, o que conduziu neste e não noutro sentido? Anselm Kiefer nasce numa Alemanha que está prestes a ser derrotada e destruída depois de ter escrito uma das páginas mais sombrias da história contemporânea. Não seria fácil ser filho de um nazi e carregar consigo o peso dessa herança. O que fazer? O que poderia fazer? Renegar o seu passado? Escondê-lo do mundo? Ou transfigurá-lo numa espécie de filosofia, poesia e arte redentora que lhe permitisse uma reconciliação com o passado e uma reconciliação do mundo contemporâneo consigo próprio? Kiefer percebe bem que a sua biografia é a biografia da Alemanha. Ele é o produto local onde nasceu, com as suas condicionantes, a sua história e as suas memórias culturais.
e os homens à sua volta provavelmente não o deixariam nunca esquecer isso. Ele é filho de um oficial nazi. Mas a lucidez de Kiefer leva-o a enveredar pelo único caminho possível, primeiro para a sua própria libertação e pacificação face ao trauma que o nazismo terá representado para a sua geração, e depois para que os outros à sua volta, em vez de o julgar, o aceitem, o lamentem e finalmente o consagrem. Golpe de mestre. Em 1969, Desafio ao Mundo faz-se notado, falado ao ser fotografado, como já referi, ao fazer a saudação nazi em algumas cidades europeias. A partir daí, mergulhando na história que ele transforma no seu material por excelência, vai-se restabelecendo consigo próprio e com as emoções que a história lhe provocam. Abandona a Alemanha. E abandonar a Alemanha é cortar com o seu passado, como ele próprio afirma. Citação: "O meu desejo era fazer uma ruptura de ordem pessoal." Fechar de citação. A partir de então, a confrontação do tempo presente com a memória coletiva torna-se central na obra de Kiefer. A nostalgia dos tempos antigos e das culturas pré-clássicas leva-o a despertar a memória mais ancestral dos homens e vai conduzi-lo ao universo de civilizações e de mitologias tão remotas como as da Antiguidade Oriental, a egípcia, a grega, a do Antigo Testamento e a da Cabala. Vejamos alguns dos seus trabalhos. Saída do Egito, 1984. Nesta pintura, muito impressiva, de coloração escura e perspectiva exagerada, Kiefer vem recordar o passado negro do povo judeu através do mito ancestral da saída dos hebreus do Egito, narrado no Antigo Testamento. A figura de Moisés é aqui evocada através de um cajado, mas o que aqui se rememora é sobretudo a ligação do passado recente, do nazismo, ao passado mais longínquo do Egito faraónico. E ao ligar estes dois tempos na história, Kiefer intenta redimir o povo alemão das atrocidades do Holocausto. Intenta libertá-lo do trauma do nazismo. Osiris and Isis, feito entre 1985 e 87. Perdão aos pintores. Pintado entre 1985 e 87. O mito fundador da civilização egípcia é aqui retratado por Kiefer através da representação de uma sepultura, uma mastaba, a que se encontra preso o corpo dilacerado de Osíris em 14 bocados de porcelana que sobressaem a branco na obra. A branco, pois a morte veste-se de branco no Egito Antigo. O modelo de morte-renascimento que consagra a visão de tempo cíclico de Kiefer é aqui exibida em toda a sua grandeza e supremacia. O mito de Osíris dá-lhe corpo e resposta. Homem sob uma pirâmide, 1996. A reflexão de Kiefer sobre a união do homem com o universo está bem espelhada nesta pintura. O universo aparece aqui simbolizado numa pirâmide, emblema de uma civilização que fez da analogia ao homem-cosmos a sua mensagem redentora. Como afirma Kiefer, abrir citação, aqui neste quadro sou eu, mas não sou só eu. É um modelo, um arquétipo. Aqui jazo. Eu sou um homem de hoje que tem lembranças precisas de tempos antigos. Eu estou aqui com todas as minhas lembranças que remontam aos dinossauros, ou mesmo mais longe. O futuro está ligado ao passado, mas não está misturado com ele. Só com o vento, o tempo e o som de 1997. Nesta pintura, que faz parte de um conjunto de obras monumentais e que parece ter sido inspirada por um poema da austríaca Ingeborg Bachmann, Kiefer retoma o tema das pirâmides. Para Kiefer, a pirâmide é o exemplo perfeito da ligação entre a terra e o céu. A pirâmide anuncia a possibilidade da redenção após o inferno da vida. A pirâmide é o símbolo por excelência do conceito de eternidade. E para terminar,
Crescente Fértil, 2009. Esta obra faz também parte de um conjunto de pinturas egípcias que Kiefer apresenta pela primeira vez na Galeria White Cube, em Londres. A imagem transporta-nos para uma das primeiras civilizações da Antiguidade, a Mesopotâmia, cujas construções são fabricadas em adobe. E por serem em adobe, não sobreviveram da mesma forma ao tempo e transformaram-se em ruínas, semelhantes às ruínas que Kiefer conhecia bem da sua infância numa Alemanha destruída. Mas das ruínas brota a vida, isso sabe Kiefer. É, pois, neste espaço, universo mítico que acabo de visitar, que Kiefer encontra resposta para a sua maior angústia. A de que qualquer destruição, e Auschwitz simboliza a destruição suprema para um alemão nascido em 45, sucede sempre uma criação. O aparente conflito entre o caos e a ordem, modelo cosmogónico que ele recupera das civilizações antigas, vai permitir-lhe uma reconciliação com o mundo. E o conhecimento destes saberes longínquos, afirma ainda, pode oferecer ao homem moderno um reencontro com a natureza e com o universo cósmico. E é daqui que entra um conceito que é essencial para Kiefer, o de fronteiras. Quando eu falo de fronteiras, eu falo da nossa própria essência. As fronteiras é aquilo de onde nós viemos, o que nós somos, o que vai acontecer. Tudo. Nós somos a membrana entre o macrocosmos e o microcosmos, entre o interior, aquilo que nós somos, e o exterior, o que nós somos também. Nós vivemos disso. A interferência entre os dois é muito complexa, é a própria vida, pois nós somos esta troca entre o interior e o exterior. E nós sabemos verdadeiramente se somos, sobretudo, compostos pelo exterior. Eu não creio que a vida seja uma entidade perfeita. Eu penso, pelo contrário, que é um conceito frágil, dependendo tanto do exterior como do interior. A fronteira define o mundo, tal como ela nos define. Mas a fronteira também é a ambiguidade por excelência. A fronteira é-nos necessária, senão nós não podíamos viver. Uma fronteira cultural permite desenvolver a sua identidade. Mas se a fronteira é muito rígida, morre-se. Sem influência do exterior, não existe nada. Por isso, precisamos de fronteira, mas não demasiadamente. E eu utilizo a palavra fronteira porque ela permite-me englobar todos os conceitos e escapar às definições. Fim de citação. Mas a mais dolorosa de todas as fronteiras é a memória. Porque ela recua, recua, recua e mergulha, como aconteceu com Kiefer e curiosamente comigo, em universos tão longínquos como a cultura e as tradições judaicas. Foi por aí que eu comecei, curiosamente, penso que o meu colega Francisco Caramelo também, o trauma do Holocausto, as cosmogonias antigas, egípcias e da Mesopotâmia, e naturalmente a voz dos poetas. Celan, Rainer Maria Rilke, Pessoa. Para concluir, o que jamais poderá ser concluído, pois o trabalho dos artistas não tem princípio nem fim, a obra de Kiefer consagra-o não só como um pintor de histórias, mas como alguém que, semelhante a um Deus, anuncia e confere a si próprio uma função, a de voltar a criar. E esta é a sua força. Ela está bem representada na forma quase violenta que faz do uso dos recursos pictóricos. Mas provavelmente é essa violência que nos afeta e nos aprisiona enquanto espectadores. Não sei se consciente ou inconscientemente, a obra de Kiefer é uma pintura que aspira ao relevo, essa arte superior de um mundo mesopotâmico e egípcio em que ele mergulhou a fim de se salvar. Aqui se jogam todas as fronteiras. Muito obrigada. Eu peço desculpa pelo excesso de tempo.